versículo 11 ao versículo de número 15. Glória a Deus. Bendito seja Ele. Está escrito assim na versão que eu tenho: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus. É sobre isso que queremos falar, o juízo final. Assente-se, por favor. O mundo que nós conhecemos, o mundo que nós habitamos, já passou por alguns julgamentos. Eu posso citar aqui o primeiro. Alguns acreditam que foi a nível global e outros acreditam que não. O primeiro julgamento que Deus executou sobre essa terra foi o dilúvio. Repito, alguns acreditam que foi a nível global, outros acreditam que não. Um outro julgamento que Deus executou sobre essa terra foi quando Ele resolveu tratar com os moradores, os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas existe um julgamento que se sobrepõe, um julgamento que está muito acima de todos esses. Um julgamento de cunho universal, aonde Deus tratará com os homens, com os mortais. E João foi o cidadão que Deus escolheu para registrar este momento na eternidade. Quando você lê o livro do Apocalipse, você percebe que às vezes João fala do passado como se já, fala do futuro como se já tivesse ocorrido. Mas quando lemos o Apocalipse é preciso, faz-se necessário, você precisa entender que João às vezes, ele está se dirigindo, João às vezes, ele está manifestando a revelação de Deus nos ares, na terra e nos céus. Então, ora a revelação está na terra, ora a revelação está nos ares, e ora a revelação está nos céus. E João está falando aqui de algo sem precedentes, o juízo final, o julgamento final. E de forma lacônica, resumida, eu quero chegar com vocês no juízo final, usando o caminho das duas ressurreições. Ao longo dos 31.173 versículos, a Bíblia faz menção de duas ressurreições. Quantas ressurreições? Mas a primeira ressurreição, ela é subdividida, é fatiada em 3 fases. E se você caminhar comigo, você vai entender, e nós vamos chegar juntos no julgamento final. A primeira fase da primeira ressurreição diz respeito àqueles que morreram e tornaram a viver. Nós temos um caso clássico no Antigo Testamento, 1 Reis 17, quando Elias, ele ressuscita o filho da viúva de Zarefate, ou Sarepta, em algumas versões Zarefate. Nós temos um outro caso, quando Eliseu, sucessor de Elias, ressuscita também o filho da viúva. Nós temos nas páginas do Novo Testamento alguns casos clássicos. Nós temos a morte precoce da filha de Jairo, com apenas 12 anos, mas o autor da vida se manifesta e devolve aquela moça, aquela menina, nos braços do pai. Nós temos um outro caso em Lucas 7, o filho da viúva de Naim, estava a caminho da sepultura, mas o mestre que nunca fez o enterro, muito pelo contrário, ele cancela o enterro do filho da viúva de Naim. Depois, um pouco mais adiante, nós temos em João 11, a ressurreição de Lázaro, ou seja,
pessoas que viveram, morreram e tornaram a viver. Nós temos agora no Novo Testamento algo que nos surpreende, porque nós falamos de pessoas que viveram, morreram e tornaram a morrer, mas de repente, quando os judeus, quando os gregos, os estudiosos, os sábios, os doutores da lei, pensavam que tinham acabado com o plano do meigo nazareno, ele ressuscita, mas para nunca mais morrer. Ele ressuscitou. O túmulo está vazio e o trono está ocupado. Bendito seja Ele. Ele nasceu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem, disse o apóstolo São Paulo. Nós temos agora a segunda fase da primeira ressurreição. Quem são? A segunda fase da primeira ressurreição ocorre no momento do estrugir da trombeta. 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo vai nos informar que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quem são essas pessoas, pastor Jean? Me diga. Aquelas pessoas que você já compareceu no velório, aquele servo, homem de Deus, que você se despediu, deu o seu último adeus, tocou naquela pessoa, ainda no caixão. Mas há um equívoco quando nós comparecemos no velório de um crente, de uma serva de Deus, de um servo de Deus, porque quando você comparecer, pisar no velório de um servo legítimo de Deus, jamais diga adeus. Sabe por quê? Porque a qualquer momento nós estaremos com eles. O velório de um crente é muito diferente do velório de alguém que nada teve com Deus, não teve compromisso nenhum com Deus. O velório de um crente, hinos da harpa cristã são entoados. A esperança do que, pastor? Da ressurreição. Porque a qualquer momento estes que já partiram ao encontro do Senhor, milhares e milhares de servos, santos do Antigo Testamento, homens do gabarito de Abraão, ouvirão o soar da última trombeta, e nós que estaremos vivos, subiremos ao encontro do Senhor. Se você aguarda por este dia, faça alguma coisa diante do Senhor, bendito seja Ele. Este dia se aproxima e nós vamos nos despedir dessa terra e estaremos para sempre com aquele que vive e reina para todo sempre, bendito seja Ele. Segunda fase da primeira ressurreição. Mas agora nós temos a terceira fase da primeira ressurreição. Repito, a primeira fase, a primeira ressurreição é subdividida em 3 fases. Qual é a terceira fase, pastor? A terceira fase, ela está dentro do período da grande tribulação, porque após a partida da igreja, algo sem precedentes vai acontecer nessa terra. Israel fará um pacto de 3 anos e meio com o anticristo, porque eles ainda aguardam o Messias, assim como os árabes aguardam também o seu Messias. Israel fará um pacto com o anticristo de 3 anos e meio, uma aliança que será quebrada nos 3 anos e meio. No início da grande tribulação, não muito tardiamente, o anticristo convencerá que ele é o Messias, pelos seus feitos, pela sua destreza, pelo seu poder de persuasão, pelas suas habilidades, e por aqueles que o ladeiam, no caso o falso profeta. Porque assim como João o Batista apresentou Cristo como cordeiro que tira o pecado do mundo, o falso profeta apresentará o anticristo no modelo de imitação, como aquele que vai resolver todas as problemáticas do nosso mundo. E muitos vão abraçar essa ideia, muitos vão comprar essa ideia. Então o falso profeta vai pavimentar o caminho para que o anticristo se aproprie, tome posse
daquilo que Ele deseja, o mundo, o controle do nosso mundo. E para isso muitas pessoas vão morrer, porque o apóstolo João vai nos informar que 1/4 dos moradores da terra vão morrer. Quando você analisa Apocalipse capítulo de número 6, nós temos a soltura de 4 cavaleiros. Depois nós temos o segundo ciclo de juízos, as 7 trombetas e depois as 7 taças. 1/4 da população mundial vai sucumbir, 7 bilhões de habitantes, admitindo que o nosso mundo possui 7 bilhões de habitantes, quase 2 bilhões hoje seriam sepultados. A Bíblia vai nos dizer que o sangue vai dar nos freios dos cavalos, não haverá lugares para enterrar gente durante a grande tribulação. O mundo nunca viu, o mundo não contemplou nada parecido com o tempo em que o anticristo atuará neste planeta. E nós vemos hoje o engano tomando conta do nosso mundo, os valores sendo invertidos. O que é isso, pastor G? Eu ligo o televisor, eu olho na internet, só desgraça. Se você lesse mais a Bíblia, você não se assustaria com absolutamente nada disso, porque palmo a palmo a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos. O caminho está aberto para o anticristo. A qualquer momento a igreja se despedirá deste mundo e subirá ao encontro de Jesus Cristo. Diante de tudo isso que eu estou te falando, a esperança maior da igreja, a esperança verdadeira da noiva do Cordeiro, não é outra senão a volta do meigo nazareno, aquele que prometeu voltar para nos levar. Se você acredita nisso, você é livre para adorar, bendizer e glorificar aquele que não falha com as suas promessas. Bendito seja o Senhor. Ele virá e ninguém pode impedir. Aqueles que morreram durante a grande tribulação vão ressuscitar para ingressar no reino milenial de Cristo. Porque haverá, durante a grande tribulação, aquilo que nós conhecemos como batalha do Armagedon, Gog e Magog. Gog e Magog tem 2 desdobramentos, Ezequiel 37 e 38, aponta para a batalha de Gog e Magog, que acontece antes do milênio. E depois nós temos Gog e Magog depois do milênio. Ou seja, o anticristo convencerá nações e nações. A Rússia, a China, o dragão vermelho, investirá contra Israel. Israel cercado, Terceira Guerra Mundial, batalha do Armagedon. Quando o anticristo pensar que terá êxito na sua investida, no final da grande tribulação, nós lemos o livro do profeta Zacarias no capítulo 14, e nós temos a visão, o vislumbre. Jesus volta com a sua igreja. No arrebatamento ele vem para os seus santos, na volta visível é a volta com os seus santos. Por que Jesus volta com a igreja, pastor Jean? Para livrar Israel das mãos do anticristo e os seus asseclas, os seus parceiros, as nações aliadas, satélites. E o que é que vai acontecer nesse momento? A Bíblia nos diz que Jesus destrói com o sopro da sua boca, vence o anticristo com o sopro da sua boca. E sabe o que me fascina em tudo isso? Lendo as páginas do Apocalipse, sabe o que balança o meu coração? É que a igreja que volta no final da grande tribulação com Jesus para livrar Israel das mãos do anticristo e das nações aliadas, não é mais a igreja escarnecida, porque hoje as pessoas escarnecem da igreja, debocham da igreja, zombam dos crentes. Hoje os pastores são mal vistos por muitas pessoas. As pessoas jogam fezes no telhado da igreja. Eu conheci uma igreja que o salão ficava debaixo de um prédio. Com muita frequência alguém jogava água congelada em garrafa PET,
garrafa PET congelar 2 litros do 10º andar, parecia uma bomba no telhado da igreja. Tudo isso vai acabar. Hoje as pessoas perseguem a igreja, matam os crentes, queimam os crentes, destroem as suas casas, expoliam os seus bens, mas a igreja que volta com Jesus é uma igreja glorificada, uma igreja que volta para julgar os anjos, uma igreja que volta para viver 1000 anos nessa terra com aquele que prometeu cumprir com a sua palavra. Bendito seja o Senhor. Quem é que pode impedir que a palavra se cumpra? Absolutamente ninguém. João vai começar e ele vai dizer, vamos ganhar tempo: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Por que João viu um grande trono branco? Sabe por que João viu um grande trono? Porque o Deus que nós servimos, Ele não tem aliança com nada pequeno. O Deus que nós servimos, Ele não cabe num trono pequeno. Por isso que João diz, é enfático, cirúrgico: vi um grande trono. O trono cabe o nosso Deus, mas Jesus Cristo diz, através da boca de João, que ao que vencer, Ele fará com que se assente com Ele no trono do seu Pai. Por isso que o trono é grande, porque servimos um Deus grande, um Deus que não tem limites, o Deus que nunca conheceu impossibilidades. Ele é maior que o que, pastor? Que a depressão, que a maldição, que a doença. Ele é maior, bendito seja Ele. Eu vi um grande trono branco. E João vai identificar, ele denuncia a cor do trono. E por que o trono é branco? Me diga. Eu direi. O trono é branco porque o branco aponta para aquilo que é santo. Você sabe como eu sei que na língua original do Antigo Testamento não existe superlativo? E João, ele vai falar que o nosso Deus, Ele é santo, mas não uma vez. Ele é santo 2 vezes, Ele é santo 3 vezes. Como assim, pastor? Ele é santo na plenitude da palavra. O Deus que nós amamos, que nós servimos, Ele não compactua com o pecado. Vida cristã e pecado impregnado não combinam. Por isso que o trono é branco. Por que o trono é branco, pastor? Já me diga. Porque o juízo é santo. O trono é branco porque o juiz é santo. O juiz e o juiz são santos. O trono é branco porque as testemunhas são santas. O trono também é branco porque os livros foram registrados com santidade. O trono é branco. Nunca Deus compactuará com o pecado. O trono é branco porque sobe. O trono é branco porque quem está com Ele, o lugar que Ele habita é santo. Ele é santo. Ele não tem negócio, acordo com o pecado. Ou vivemos uma vida de santidade, ou vamos encontrar com Ele como juiz. Mas eu vim declarar para você que a misericórdia não acabou, e que hoje nós podemos ser melhores, mais santos, mais parecidos com Ele, porque o trono é branco. Um Deus que exige santidade tem que ser santo no absoluto da palavra. Ele tem aliança com uma igreja santa. Bendito seja o Senhor. Vamos correr. Ele vai dizer que nele se assenta aquele cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha bem para mim. Os escatólogos, os estudiosos, acreditam, na maioria, que este texto, essa expressão, a terra, o céu, fugiram. Quando o trono é estabelecido, não existe céu e não existe terra. A terra foge diante do estabelecimento do trono. Num lugar, num vácuo, num lugar preparado por Deus na eternidade, o trono será estabelecido. E os moradores da terra, aqueles que serão julgados, ficarão suspensos no ar para receber
a sentença do santo legislador. A terra e o céu não conseguem se conter diante da presença do trono. Alguém chegou a dizer que a terra se encolhe, a terra foge, porque o sangue do justo juiz, daquele que se assenta no trono, já foi derramado sobre essa terra. Aquele que é perfeito derramou o seu sangue para salvar os imperfeitos. Aquele que nunca pecou derramou o seu sangue entrou em contato com a terra, visando a salvação dos imperfeitos. Por isso que o trono é branco, mas João vai seguir. Ele prossegue, ele vai dizer: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. A Bíblia promete, eu tenho que ser bem didático aqui para você absorver. A Bíblia promete a ressurreição do corpo glorificado, imortalidade e incorruptibilidade para aqueles que são salvos. Aqueles que foram salvos receberão um novo corpo. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre isso. O corpo que é mortal é revestido de imortalidade, e aquilo que é corruptível é revestido de incorruptibilidade. Ou seja, nós estaremos participando deste julgamento, mas como testemunhas, porque o nosso corpo será um corpo glorificado no momento do arrebatamento, da volta do Senhor. Mas e aqueles que ressuscitaram, pastor Jean? Esses corpos não serão glorificados. A maioria dos estudiosos acreditam que a pessoa vai ressuscitar da mesma forma que ela morreu. E eles terão que comparecer diante do trono, grandes e pequenos. E aqui João não está falando de estatura, obviamente. Grandes, os famosos, os pequenos, os anônimos, os pobres. Grandes, pessoas que você um dia admirou, chegou até a acender vela para o cidadão e disse: meu Deus, é tudo e mais um pouco. Gente famosa, renomada, terão que comparecer. E sabe o que me impressiona nesse segundo versículo? Postos em pé diante do trono. A expressão postos em pé me convida a fazer uma inferência. O que é inferência, pastor Jean? É eu colocar no texto a minha ideia, mas uma inferência racional, coerente. Por que esses comparecerão? E João deixa claro que eles estarão em pé diante do trono, porque nunca se ajoelharam diante do Salvador. A pessoa que não se rende a Cristo, que não se ajoelha diante da sua palavra, a pessoa que não se curva diante do Salvador, terá que ficar de pé diante do trono. Para quê? Para ouvir a sua sentença. E quem é que comparecerá? Aqueles que viraram as costas para o Evangelho. Hoje você pode se levantar e ir embora desse lugar, não gostando da exposição bíblica. Hoje você tem liberdade de ir embora, interromper o seu culto e ir para a sua casa, mas naquele dia não haverá escapatória. Naquele dia não dá para driblar, fintar o negócio, o sistema. Naquele dia não haverá escape para ninguém. Hoje a palavra não está palatável para o cidadão, ele levanta e vai embora. Ele não está de acordo com o que está sendo pregado, ele vira as costas, ele zomba do pregador, do pastor. Mas naquele dia ninguém vai poder zombar do Senhor. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, vai dizer que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é que comparecerá? Adolf Hitler, que matou mais de 6 milhões de judeus, negros, ciganos, deficientes. Muita gente acha que Hitler matou só judeus. Não, muitas pessoas morreram. Hitler terá que receber a sua sentença. Você consegue imaginar o santo legislador olhando para ele, porque o nome será mencionado. Hitler, vem para cá. Você foi autor da morte de mais de 6 milhões de judeus.
O lago de fogo está preparado para você. Apartai-vos de mim. Os grandes imperadores de Roma, homens que perseguiram ferozmente os cristãos: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nera, Galba, Otto, Vitélio, Tito, Vespasiano, Nerva, Trajano, Domiciano, Maximiano, Adriano, Décio, homens que investiram ferozmente contra a noiva do Cordeiro. Tente desenhar na sua mente Nero sendo chamado. O Senhor, olhando para o seu rosto, disse: você mandou atear fogo em 14 bairros de Roma, e você atribuiu a culpa aos cristãos. Você botou na conta dos cristãos. Você queria reformar 14 bairros de Roma, mandou botar fogo e depois tacou na conta, botou na conta dos crentes. Foi isso? E Nero não vai poder driblar. Não dá. É o santo legislador. Lago de fogo e enxofre para você. Mussolini, os comunistas, ditadores que implantaram, botaram o terror no nosso Brasil e no mundo. Quantas pessoas morreram neste solo pátrio, nessa nação, tentando defender o evangelho? Quantas pessoas foram perseguidas também no nosso país? Fala-se de muitas pessoas aí fora, mas no nosso país muita gente morreu. Intolerância religiosa, grandes e pequenos. João, ele é categórico: ninguém escapará. Aqueles que perseguiram a igreja terão que prestar contas diante do Senhor. O dia do acerto de contas se aproxima. João vai prosseguir. Ele vai agora dizer o seguinte: então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Que livros são esses? O livro da vida, porque se o seu nome não consta nesse livro, você será lançado no lago de fogo e enxofre, é o texto que lemos. O livro das obras e o livro dos livros, ou seja, a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus que hoje é rejeitada por muitos, a palavra de Deus que hoje é deixada de lado por muitos, a palavra de Deus que é escarnecida hoje. Os ateus acreditam que estão no caminho do sucesso. A palavra de Deus que é ridicularizada por alguns youtubers, hereges, homens que não levam as páginas sagradas a sério. A palavra de Deus que hoje é aviltada, enxovalhada. Esta palavra santa que mudou a nossa vida servirá de base para julgar aqueles que zombaram do eterno, do sumo sacerdote. Quem é que pode deter o santo legislador? O livro das obras será aberto, porque as pessoas vão receber uma sentença, e nessa sentença tem que ter uma causa, tem que ter um alicerce. A sentença é embasada no quê? As suas obras serão colocadas. Tente imaginar mais ou menos assim, no meio daquela multidão. E aí você me pergunta: mas pastor Jean, Jesus tem tanta paciência para julgar um por um? Tem, irmão. Ele está esperando tanta gente se render a Ele. Ele está esperando, Ele é paciente, Ele está esperando tanta gente voltar para Ele, abandonar o caminho do pecado. Ele tem muita paciência para julgar. Ele tem tempo, porque Ele não está na esfera do Cronos. Ele está numa outra esfera, Kairos. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. Dá para você imaginar a seguinte coisa: o Senhor no meio daquela multidão chama alguém, e se você possui esse nome, não é nada particular, Maria! E Ele obviamente vai falar o sobrenome, a pessoa vai comparecer. Quantos filhos você tem? Quantos filhos você gerou na terra? 4, Senhor Jesus. E Ele vai dizer: não, foram 5, um você abortou. Ele estava no seu ventre e você resolveu expelir o feto.
Apartai-vos de mim, porque a vida, biblicamente falando, ela passa a existir a partir do momento da concepção. Adúlteros, homens que driblaram a sua esposa, mantiveram relacionamentos escusos, às escondidas. Quem é que escapa do eterno? Ninguém pode esconder. O escritor aos Hebreus vai nos informar que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que prestar contas. Quem é que pode fintar o eterno? Ninguém. Homens que fizeram da igreja um balcão de negócios, pastores que se enriqueceram às custas das ovelhas, obreiros que pregaram contra o divórcio, mas já se divorciaram 4 ou 5 vezes, pessoas que pregaram contra a mentira mentindo, pessoas que pregaram contra o adultério adulterando. O Senhor chamará um por um e tratará com todos eles. Sabe por quê? A pessoa vai para o inferno, não é porque adulterou, não é porque fornicou, é porque não abandonou o pecado, não confessou e muito menos abandonou. Mas sabe qual é a boa notícia? É que se você continuar com seus pés firmes no chão, se você não fizer da igreja uma Disneylândia, um clubinho, se você não fizer da igreja uma passarela, uma rodoviária, um lugar apenas que te dá prazer, mas se você vier aqui para adorar e reconhecer as suas mazelas, se você descer essa rampa e pedir a Deus misericórdia, para que Ele te ajude a vencer os dilemas da sua vida, se você amar mais a Deus do que todas as coisas, nenhum pecado vai prevalecer na sua vida. Bendito seja o Senhor. Os livros serão usados. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir. João vai continuar e vai dizer: a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Ulisses Guimarães desapareceu. Quantas pessoas morreram? Titanic, mais de 1.500 pessoas morreram. E aí a pergunta que surge: pastor, como essas pessoas vão ressuscitar para prestar contas diante do Senhor? Essa pergunta não é difícil de responder. O mesmo Deus que traz a existência a partir do nada, permitirá que os corpos dessas pessoas voltem à existência a partir do nada. Se a estrutura óssea virou farelo, pastor, me diga. O Deus que nós amamos, que nós servimos, tem poder para trazer novamente a existência. Foi Ele que usou Isaías para dizer: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem faça escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Os mares vão devolver os seus mortos. Pessoas desaparecidas, que nunca tiveram nada com Deus, vão ter que ressuscitar, para olhar para a face do Senhor, e receber a sentença, lago de fogo e enxofre. Aqueles que brincam com o evangelho, aproveitem brincar, porque o tempo está ficando curto. Aqueles que zombam do evangelho, do sagrado, aqueles que zombam das obras de Deus, aqueles que fazem questão de colocar nas redes sociais que são ateus, que quanto mais leem o evangelho, mais ateus eles ficam, mais descrentes eles ficam. Todos esses terão que comparecer diante do Senhor. Os mortos o mar devolverá os seus mortos. Será um julgamento sem precedentes na história. João vai continuar e ele vai dizer: e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, ela tem os seus desdobramentos.
Nós temos na Bíblia 3 tipos de morte: a morte física, que passou a existir por conta do pecado que penetrou no planeta, mais precisamente no Éden, morte física. Depois nós temos em Efésios, salvo engano capítulo 2, Paulo vai falar: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, ele vos vivificou, morte espiritual. Agora nós temos a outra modalidade de morte, a segunda morte, a morte eterna. E para esse tipo de morte não se dá jeito, porque se a pessoa morreu eternamente, ela deve aguardar a sua sentença. Mas sabe qual é o agravante de tudo isso? Quando a gente lê Lucas capítulo 16, muitos chamam de parábola, e parábola é um conto que tem como objetivo ensinar verdades espirituais, mas a maioria dos estudiosos, exegetas, hermeneutas, vai dizer que Lucas 16 não é uma parábola, é uma história. Aquele rico de Lucas 16, segundo a história, se chama Nínives, e o mendigo, história, aconteceu. Jesus se utiliza de uma história para mostrar que todos aqueles que partem sem Ele estão num lugar consciente de tormento. Há quem acredita que depois que a pessoa desce à sepultura, ela fica no estado inconsciente, mas não, a Bíblia grita para mim que não. Aqueles que partem sem Cristo já estão num lugar de tormento, conscientes. E aqueles que partiram no Senhor estão numa espécie de antessala do céu. Existe uma antessala lá no céu, onde todos os salvos aguardam a ressurreição do corpo. Enquanto muitos já estão desfrutando da sua condenação eterna, conscientes, existem irmãos que você se despediu, que já gozam das benesses da eternidade. Por isso que Paulo disse: o morrer é lucro, eu ganho se eu morrer. Irmão, nós estamos com Cristo. Eu não sei o que amanhã nos apresentará, mas eu sei o que está escrito aqui, que aqueles que morrem em Cristo está com Ele consciente na eternidade, aguardando a ressurreição do corpo. Descanse no Senhor, fique tranquilo. Se você tem fé, se você crê, se você abraçou as páginas sagradas, se você introduziu na sua alma este livro, você jamais perecerá, porque o Senhor promete, Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Ele é Deus, e a eternidade nos aguarda. Bendito e louvado seja o Senhor. Aleluia. Dá para você imaginar Pôncio Pilatos sendo chamado? Pôncio Pilatos. A história vai nos dizer que Pôncio Pilatos morreu louco. Ele teve crises e crises depois que ele julgou a Cristo, e ele morreu louco. Imagine Pôncio Pilatos sendo chamado. E o Senhor vai dizer a ele: um dia você foi o pivô, você conduziu o maior julgamento que já ocorreu no planeta Terra, mas agora você está sendo julgado. Pilatos lavou as suas mãos. Você lavou as suas mãos, Pilatos? Pois é, eu lavei. O lago de fogo e enxofre te aguarda para todo o sempre. Quem é que pode escarnecer de Jesus Cristo e permanecer respirando nessa terra? Quem é que escarnece de um Deus todo-poderoso e permanece vivo para contar história? Ele julga um a um. Se ele não abater enquanto respira, ele já bate definitivamente na eternidade, porque ele é Deus, e de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós não podemos zombar jamais. Quando Pilatos estava julgando a Cristo, um pouco antes, ele recebeu um recado, e aqui eu termino. Que recado Pilatos recebeu?
da sua esposa. Segundo a história, a esposa de Pilatos chamava Cláudia Prócoro. Cláudia Prócoro mandou um recado para Pilatos. Que recado foi esse? Qual o teor do recado? Nesta noite, eu muito sofri por este justo em sonho. Cláudia teve um sonho a respeito de Jesus, que a Bíblia não nos informa o teor desse sonho, mas ela mandou um recado para Pilatos: olha, não se envolva com ele. Pilatos, meu marido, não se envolva com Jesus. Só que Cláudia não sabia que o seu pedido era um pedido impossível de ser atendido. Sabe por quê? Porque todos nós estamos envolvidos com Jesus desde o nosso nascimento. Ou nos envolvemos com Ele como juiz ou como advogado. Porque agora quem está sentado no trono julgando não é mais o Cristo ensanguentado, não é mais aquele que recebeu a coroa, uma coroa cheia de espinhos. Agora ele tem na sua cabeça uma coroa cheia de diademas. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Os seus pés são como de latão reluzente, e os seus olhos como chama de fogo. Ele não é mais o Cristo que foi traspassado pelos soldados romanos. Ele é aquele que ressuscitou ao 3º dia e vive para todo sempre. Se não nos rendemos a Cristo, nos encontraremos com Ele como juiz nesse dia. Mas sabe qual é a boa notícia? Quando nos rendemos a Ele, quando reconhecemos o seu senhorio, Ele passa a ser o nosso advogado. Foi isso que Ele disse para João: se vocês têm um advogado. E nessa reunião, nesse julgamento sem precedentes, não tem promotor, não tem alguém para defender. Existe apenas um juiz que dará o veredito, e a noiva de Cristo como testemunha. Irmão, sabe por que eu estou pregando isso aqui? Porque eu acredito no poder da palavra. Eu ainda creio que essa palavra penetra onde o homem não pode penetrar. Eu ainda creio plenamente que essa palavra tem o poder de sacudir aqui dentro as estruturas e fazer com que nós nos voltemos para Deus. Eu tenho uma fé plena que esta palavra ainda faz com que o pecador se renda a Cristo e o mesmo sirva a Ele para todo sempre. Bendito e louvado seja o Senhor. Se coloque de pé. Eu quero fazer uma oração com você e nós já vamos terminar o culto. Você que recebeu essa palavra, porque essa palavra tem endereço. Você que guardou na sua alma esta palavra. Você que teve um encontro com essa palavra. Você que por algum motivo está distante de Deus. Pastor Jean, me frustrei com os homens. Eu acreditei demais nos homens, e a frustração bateu à minha porta. Pastor Jean, eu era crente, fervorosa. Mas os calvários da vida, as vicissitudes me tiraram do caminho. Os dias maus fizeram com que eu me afastasse de Cristo. E você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu falo com quem por algum motivo se afastou, e com alguém que de repente deseja, já decidiu aqui dentro se render a Cristo. Levante as suas mãos, nós vamos orar para você. Aonde você está? Aonde você está, pastor? Eu não estou bem, não estou como eu gostaria. Eu quero me encontrar com Cristo como advogado e jamais como juiz para ouvir dele uma sentença. O Senhor está aqui, Ele não quer te perder para o inferno. Ele se entregou no madeiro para que você tivesse vida, e vida com abundância. Nenhuma obra do inferno vai te paralisar, nenhum projeto das trevas vai impedir que você viva uma vida abundante com Cristo. Você que está voltando para Jesus ou aceitando a Ele como Senhor e Salvador, mantenha suas mãos levantadas. Lá no alto, a igreja estará orando. Tem bastante gente.
Esta noite foi marcada para que você se rendesse a Cristo e voltasse a ter uma vida digna, uma vida cuidada, uma vida abençoada, uma vida guardada por Deus. Mantenha suas mãos levantadas. Igreja, é momento de enfrentamento. Comece a orar, comece a orar. O inferno perde mais uma batalha nesta noite, nessa casa de oração. O Senhor marcou um encontro contigo 23 de dezembro de 2020. Antes de 2021 se apresentar para você, você já tomou a melhor decisão da tua vida: voltar para Jesus, se render a Ele, ter Ele como advogado da sua existência. Comece a falar com Deus. Ora, igreja, Pai, no nome de Jesus de Nazaré, o nosso coração se alegra, a igreja presente se alegra com aqueles que se decidem pelo Senhor, aqueles que estão ouvindo esta mensagem pelo seu telefone, pelo seu celular, pelo seu computador. Senhor, alcance essa pessoa agora, no seu quarto, no seu carro, na sua sala, em nome de Jesus de Nazaré. Aonde quer que você esteja, receba o abraço do Espírito Santo de Deus. O Senhor está te dando a chance de se reconciliar, de voltar a ser filho. Volta, porque o Pai te espera de braços abertos. Ele vai se alegrar e festejar contigo. Ora, igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós nos alegramos pelos teus cuidados, pela tua fidelidade, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, abraça essas pessoas que voltam para a tua casa, essas pessoas que tomaram a melhor decisão de 2020, em meio à pandemia, em meio ao caos, em meio à economia abalada. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A palavra que eu tenho para a tua vida hoje é: descanse em Cristo, descanse naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está à destra do Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que acreditam na sua obra. Declare que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Esta noite foi marcada para que você fechasse 2020 com chave de ouro e já tivesse o seu nome escrito no livro da vida. Se você se alegra com isso, se você acredita nisso, exalte, glorifique, aplauda o Senhor nesta noite. Bendito, bendito seja Ele. Aplauda mais forte, aplauda por aqueles que voltaram para Cristo, aplauda por aqueles que estão voltando para Jesus, mas também aplauda por aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aplauda mais forte. 2020 é o ano do nosso crescimento, é o ano em que o Senhor está estruturando a igreja. Aplauda, aplauda, glorifique, enalteça aquele que vai voltar, aquele que vai regressar para buscar a sua noiva. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite, digam amém, Jesus. Melhor decisão da sua vida. Você que hoje voltou, você que hoje decidiu, é a melhor decisão da sua vida. Pode ter certeza que isso vai fazer toda a diferença, já está fazendo a partir do momento que você se posicionou, toda a diferença na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus faça você viver o propósito dele nessa terra, em nome de Jesus. Levante as suas mãos, levante suas mãos mais alto, por um minuto só, por um minuto. Não peça nada e agradeça a Deus. Nós vamos encerrar o culto agora, mas agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela oportunidade, agradeça a Deus porque você está vivo, agradeça a Deus porque o Senhor tem cuidado de você. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te segurado, o Senhor tem sido contigo todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. O nosso coração é grato por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra, ó Deus, que nos confronta nessa noite, a entender, ó Deus, que tudo isso que nós estamos vivendo aqui vai acabar. E ó Deus, a tua promessa, Deus, a tua palavra, ela é real em nossas vidas, e nós precisamos entender, ó Deus, que chegará o grande dia do Senhor. E é por isso que o nosso coração se alegra, porque nesse altar tem pregado palavra que nos confronta, ó Deus, que nos faz entender a verdadeira essência do Evangelho. Pai, leva-nos debaixo da tua bênção,
da tua proteção, do teu cuidado, em o nome de Jesus. Levanta suas mãos com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso. Que essa graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e bendita comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje para todos sempre. Levanta a mão bem alto, bem alto, bem alto. Dá um tchau, pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana de vitória, uma semana abençoada. Feliz Natal para vocês, que Deus abençoe. Vão em paz, você que está em casa, Deus abençoe em nome de Jesus. Visitantes, não esquece você pegar a sua lembrança, o seu presente lá, tá bom? Deus abençoe.